Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Com GYC, o comentário da lição feito pela galera do GYC. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Isadora e com a Gabi. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo, ansiosa por estudar essa lição junto com vocês. Que legal, eu estou bem também. E hoje a gente vai estar estudando a lição 9, Investindo para Deus. E eu queria começar a lição já lançando uma pergunta para vocês. O que seria enterrar os talentos que Deus nos dá? Quando a gente fala assim, investindo para Deus, a gente está falando sobre aquela parábola, né? Essa lição, bom, ao longo do trimestre a gente vem estudando várias parábolas e a parábola que a gente vai estudar essa semana de forma especial é a parábola dos talentos. Eu imagino que você se lembra que o Senhor saiu para viajar e chamou 3 dos seus servos e deixou diferentes quantidades de talentos para cada um deles. E 2 deles administraram bem os talentos, né? Eles trabalharam com aqueles talentos, multiplicaram aqueles talentos e um deles enterrou o talento. Ao invés de trabalhar com ele, ele enterrou o talento. E aí, a pergunta é, o que seria enterrar os talentos que Deus nos dá hoje? Trazendo assim para o nosso contexto. É possível a gente fazer isso? Se sim, como? Por que a gente faria isso? Como que a gente pode fazer isso? E o que é isso? De que forma a gente faz isso? É interessante pensar, né, que Deus ele confia talentos, dons, habilidades para todos, né? Então, assim, há dons naturais que Deus nos concede desde o nosso nascimento, mas há outros que são desenvolvidos após o nascimento, né? O novo nascimento, quando nós de fato começamos ali a nossa caminhada com Deus. Então o Espírito Santo, ele nos concede esses dons que, de acordo com o apóstolo Paulo, é para edificação da igreja de Deus, né? Então o que acontece quando Deus me confia um talento, quando Deus me confia uma habilidade e eu não uso aquilo como deveria ou simplesmente enterro aquele talento? É fato que tudo que Deus nos confiou, ele vai nos cobrar por isso, né? Então, é certo que quando ele nos confia algo, ele quer que a gente, como a parábola, né, dos talentos, ele quer que a gente não só use o que ele nos deu, mas multiplique esses talentos em mais, visando, além do que a gente falou, né, que o apóstolo Paulo escreveu de edificar a igreja, mas também buscando salvar as pessoas que estão lá fora. Então, cada talento que Deus nos dá precisa ser exercido. E conforme a gente exerce, conforme a gente coloca em prática, nós vamos crescendo e adquirindo outros dons e talentos. E o que seria enterrar esses talentos? Seria, por exemplo, eu tenho um dom de cantar, né? Um exemplo. E aí eu tenho oportunidades para isso, as pessoas me chamam, eu sei que isso é algo que eu recebi de Deus, é um dom, é um talento, mas eu rejeito esses convites. Ah, porque eu sou tímida, porque o que vão pensar de mim? E aí é como esse servo mau, né? Que infelizmente ele recebeu, mas ele enterrou no sentido de que ele não usou aquilo ali para abençoar pessoas. Então, assim, da mesma forma, quando nós recebemos um talento, não é meramente para nós. Ah, todo mundo vai conhecer que eu canto, que eu prego, que eu tenho dom para isso ou para aquilo. Ah, vão gostar mais de mim, vão me aplaudir, vão me dar like. Não, não é para isso. Mas nós precisamos entender que usar esses talentos e aproveitar as oportunidades para servir na obra é realmente para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a salvação de pessoas. Então, um dos talentos, por exemplo, que Deus concede a todos é o talento, o dom do tempo. Todos nós temos esse dom. O dom da vida,
o dom da salvação. Então, enterrar tudo isso é desperdiçar. É não reconhecer que Deus me emprestou e não agir de tal maneira como tendo essa consciência de que Deus me pedirá contas. Então, é importante a gente estar atento, né, a tudo que Deus nos confiou e usar da melhor maneira para devolver a juros para Deus, né? E se caso você aí de casa não saiba qual dom, qual talento específico você tem para servir, olhe a Deus que Ele vai te mostrar. E olhe também para as suas habilidades, onde você se sente mais confortável no sentido de gostar daquilo. E com certeza Deus vai poder te usar aí aonde você está dentro dos dons e habilidades que Ele concedeu para você. Acho que a Gabi já respondeu bem completa, né, essa pergunta, mas eu queria focar também na questão de que quando a gente recebe os talentos, às vezes a gente precisa aperfeiçoar eles, né? Então, Deus, Ele nos dá muitos talentos e diferentes para cada pessoa. Às vezes, alguém tem um talento que eu gostaria de ter, e aí eu fico focando naquilo ali, assim, eu queria tanto ter aquele talento que eu não tenho, e Deus eu tô cheia de talentos que Deus me deu, e eu não tô aperfeiçoando esses talentos, eu não tô usando eles para a glória de Deus, né? Então, é muito importante, isso também é enterrar um talento, né? Isso também acaba sendo. Então, a gente precisa procurar saber quais são os talentos que Deus nos deu e usar eles para a obra dele. Ah, isso quer dizer que eu só vou poder usar os meus talentos é usar na igreja. Não é só isso, né? Você, como a Gabi falou, você pode usar o seu tempo para servir as outras pessoas. Na sua casa, as pessoas que moram com você podem ser abençoadas por causa dos seus talentos. O mundo, né? O mundo, principalmente que não conhece Jesus, pode conhecer Jesus através dos seus talentos, né? Então, quando a gente não oferece isso para as pessoas, a gente está roubando as pessoas do que elas têm direito. E é muito sério isso, né? A gente está roubando as pessoas de conhecer a Jesus. E então, é como se a gente tivesse uma dívida com as pessoas de mostrar Jesus para elas através dos nossos talentos, e a gente não faz porque eu tenho preguiça, ou porque eu tenho vergonha, ou porque sempre motivos egoístas que nos prendem a abrir um buraco e se enterrar ali dentro, enterrar o nosso talento. Então, acho que basicamente seria isso. Tava lembrando aqui também que às vezes as pessoas acham que elas não têm talento, né? Não, mas como ela queria acho que vocês comentaram isso, mas assim, como ela queria o talento que outra pessoa tem, ela queria um talento que ela não tem, ela fala bem assim, mas eu não sei fazer tal coisa, eu não sei fazer nada. Quando na verdade não é assim. Deus deu habilidades únicas para cada um. E ouvir, que é uma coisa assim simples, ouvir, digamos assim, já é uma habilidade. O que tem de pessoas que precisam simplesmente ser ouvidas, e quando elas acham alguém para ouvir, pronto, achou ali um amigo, sabe? Então não tem essa de você falar que eu não tenho nenhum talento, Deus não me deu nenhum talento. A Bíblia fala que Deus distribuiu a todos, a cada um conforme a sua vontade, né? Conforme a vontade de Deus. Então assim, não tem essa de eu não tenho talento. Se você já pensa que você não tem talento, você já está enterrando os seus. Que alguma coisa Deus te ensinou a fazer. Alguma coisa você tem que você pode usar para Deus. E se você fala que você não tem, você já está enterrando isso. Então, o que falta? Talvez falte você conhecer quais são os seus talentos para que você possa usá-los. E essa é exatamente a próxima pergunta que eu quero lançar para vocês. Como saber quais são os talentos que Deus me deu para que eu possa usá-los? Qual que é o segredo para a gente saber os talentos que Deus me deu, para eu poder usar eles por bem, poder não esconder eles, mas usar eles na causa de Deus? O que vocês falam sobre isso? Assim que você fez a pergunta, já me veio à mente, no mesmo momento, buscar a Deus em oração. Porque assim, às vezes a gente pode pensar tanto que um talento é superior a outro, que a gente esteja buscando
algo que, na verdade, não é bem aquilo. Então, por exemplo, nossa, o quanto é lindo ver as pessoas com esse dom de pregar. Então, eu tenho que ter esse dom. Eu tenho que saber pregar. No sentido de pregar ali no púlpito, né? Claro que todo mundo tem que ser um pregador do evangelho, todo discípulo nasce de Deus como missionário. Mas, assim, nem todos são chamados a pregar no púlpito. Às vezes a pessoa não tem muito esse dom de falar em público, ela fica nervosa, mas ela se cobra ou às vezes se compara. Então, primeira coisa, é como não saber quais são os seus talentos, né? Olhando para o outro, né? Quando a gente olha para o outro, não, essa não é a forma. Se comparar com o outro. Fulano disse que eu tenho que ter esse dom, então agora eu tenho que ter. Não. Esse é o jeito fora do ideal de você descobrir seus talentos, né? Então, qual seria então? Você não tá na moda, né, Gabi? Oi? Tem uns dons que entram na moda, aí todo mundo quer ter. É verdade. E a gente fica nessa comparação. Então, essa não é a forma de você descobrir os seus talentos. Não é olhando para as pessoas. Não, aqui já tem muita gente que tem esse dom, então eu vou ver se eu consigo. Não, não é assim. Não é uma coisa que eu falei, hoje eu acordei com o dom de cantar. Quem me dera. Eu tô preparada, hein, só. Mas, enfim, é algo que realmente nós conseguimos saber, descobrir por meio dessa comunhão com Deus. À medida que a gente recebe de Jesus, a gente vai ter algo para oferecer. Só que nós temos várias formas de oferecer o que Cristo nos dá. Então, desde um dom de ouvir, como vocês falaram, até mesmo o dom de hospedar pessoas na minha casa, até mesmo o dom de recepcionar, ou às vezes o dom de cura, não importa. Mas o que eu recebi de Cristo, de alguma maneira, eu vou compartilhar. Pode ser que pelo púlpito, pode ser que de casa em casa, pode ser que por meio da mídia, né, tendo eu esse dom, por exemplo. Então, assim, o que Deus quer de nós é que, de fato, nós busquemos, por meio de sua palavra, oração, comunhão com Ele, pelo Espírito Santo, descobrir e desenvolver esses dons. Porque nós estamos em dívida com Deus. Nós pertencemos a Ele por criação e por redenção. Então, sabendo disso, nós precisamos dar alguma resposta a essa graça. E qual é a resposta? Trabalhar voluntariamente na seara do Senhor. E o próprio Jesus disse, há muito trabalho, mas poucos trabalhadores. Por quê? Porque eles não receberam dom, Deus esqueceu, às vezes na vez deles acabou o potinho dos dons, né? Vamos supor assim. Não, simplesmente porque eles não buscam descobrir esses dons. E se eles descobriram, eles estão enterrando esses talentos. Esse é o problema. Então, há falta de trabalhadores, não por falta ou porque Deus está falhando em distribuir dons de maneira equilibrada, mas porque nós não estamos tendo a coragem, muitas vezes, de reconhecer o nosso talento e dedicar para a glória de Deus. Então, eu creio que o modo de descobrir é tentando, é se envolvendo, é se deixando ser usado, que você vai perceber onde você tem mais aptidão e o que você ainda precisa desenvolver pela graça de Deus. É interessante que às vezes eu mesma já me perguntei, né? Senhor, mas o que é o meu talento? Qual que é o meu talento? O que o Senhor me fez boa para fazer, para servir? Só que a gente tem que pensar nisso num sentido sempre altruísta, como a Gabi falou, né? É um sentido altruísta, não é um sentido de que eu preciso ter um dom para que as pessoas me vejam, para que eu seja relevante ou significante, mas é para que outras pessoas sejam abençoadas por meio desse dom, né, desse talento. E eu acho que a forma mais, assim, clara da gente conhecer os nossos talentos é o autoconhecimento, a gente se conhecer ou saber quem a gente é. E esse autoconhecimento, ele só é encontrado em Cristo, porque Ele é o nosso Criador, né? Então, o autoconhecimento, ele vem de Cristo, quando ele foi para Moisés e falou assim, Moisés,
vai lá e liberta o meu povo. E aí Moisés fala assim, eu não tenho esse talento, não tenho esse talento, não tenho esse talento, né? E Deus falou assim, não precisa, eu vou estar com você, entendeu? Eu vou te dar esse talento quando você precisar, eu vou falar quando precisar. E tanto que Deus usa, inclusive, uma frase, né, que é muito conhecida, Deus diz assim, quando te perguntarem quem te enviou, tu vai dizer assim, eu sou, me enviou a vós. Então, Deus se coloca ali no lugar de Moisés. Moisés, não se preocupa contigo, se preocupa que eu sou. Quem sou eu, né? E é isso que a gente precisa fazer quando a gente quer saber os nossos talentos, a gente deve buscar a Deus, pedir para Ele, Senhor, o que o Senhor me criou para ser? O que o Senhor quer que eu faça nesse mundo? Qual que é a minha parte na história dessa terra? Né? Porque isso é relevante, isso é muito relevante. Então, eu acho assim que tem a palavra de Deus, ela nos mostra muito quem a gente é. E como a Gabi já falou, o nosso relacionamento com Ele, nosso tempo de oração, né? E também a questão da gente se envolver, da gente estar procurando saber, no meu coração, assim, eu olho o que eu tenho facilidade de fazer, o que para mim queima no meu coração quando eu estou fazendo, assim, é algo que me deixa, assim, tão feliz, ou que as pessoas vêm e falam assim, nossa, você fez isso muito bem, você sabe fazer isso muito bem. As pessoas estão te pedindo, assim, seguidamente, faz isso, faz aquilo, porque talvez isso seja um indicativo de que é um talento que você tem, né? De que esse seja um talento. Então, preste atenção, né? Preste atenção. Eu gosto muito na minha igreja, quando eu era criança, minha igreja era muito pequenininha e não tinha escolinhas. Mas eu sempre gostei eu fui ficando assim um pouquinho maior, juvenil e adolescente, eu sempre gostei de cuidar de crianças menores. Então, muito pequena, eu comecei a ser professora da escolinha. E hoje na igreja, eu nunca saí do Ministério da Criança, porque é algo que o Senhor me entregou o talento de trabalhar com as crianças. Mas e se eu tivesse dito assim, não, mas eu tenho vergonha, dá muito trabalho, ou, né? Não ia ser, Deus não poderia estar usando a gente para a glória dele. Então, a gente tem que parar de pensar na gente, né? Tem que pensar nele. Sim, e eu acho interessante a gente parar para pensar que todas as coisas que nos acontecem, elas podem ser usadas para a causa de Deus ou não. Eu posso, diante de qualquer circunstância, escolher dar glória a Deus ou não. Se eu escolher dar glória a Deus e usar isso para o avanço da causa dele, isso pode sim ser um talento. Todas as coisas. As minhas alegrias, mas mesmo as minhas tristezas também podem ser um talento. Por quê? Porque tem pessoas que, se eu chegar falando para elas do céu, elas vão querer. Elas vão se interessar por essa mensagem. Mas tem pessoas que elas estão sofrendo tanto aqui que elas não conseguem ver esperança. Então, se a gente apresenta para elas, a gente fala assim para elas, você não está sozinho nisso, tem mais gente sofrendo também. Isso atrai a atenção dessas pessoas. Quando eu falar das alegrias do céu, talvez não atrairia. Então, nesse caso, mesmo a dor, ela pode ser um talento usado para a causa de Deus. Eu ouvi um pregador falando uma vez sobre o dom do sofrimento, que é quando você pode usar o seu sofrimento, a sua dor, para atrair outras pessoas aos pés de Cristo. Então, assim, todas as coisas, literalmente todas as coisas, se a gente escolher usar para a causa de Deus, elas podem sim ser um talento, podem ser um dom que Deus nos deu. Se a gente escolher dedicar isso para Deus. Mas eu achei essas dicas que vocês deram bem interessantes. Ver, assim, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que as pessoas deixam claro que você faz bem, aquilo que você sabe que você faz bem. E também buscar preencher as necessidades da sua igreja, como esse caso que a Isa contou. Interessante, ela viu que ali havia necessidade de uma professora para a escola sabatina infantil. E era algo que ela já gostava de fazer. Então, na minha terra, a gente costuma falar assim, juntou o útil ao agradável, né? Juntou a fome com a vontade de comer e pronto. Resolveu o problema. Interessante isso. Acho que essas são realmente as melhores estratégias para você saber quais são, né? Eu ia falar qual é, mas na verdade, geralmente é mais de um. Então, quais são os talentos que Deus lhe deu, os talentos que Deus lhe confiou,
para você poder usar eles na causa de Deus. Bom, agora chegou a hora do nosso quadro especial, o Dica de UIC. Roda a vinheta. Então, a nossa recomendação de hoje para você é o capítulo 25 do livro Parábolas de Jesus, que ele vai abordar exatamente essa parábola, a parábola dos talentos, e ele vai dar uma série de explicações sobre como esses talentos, você pode perceber quais são esses talentos, como eles podem ser usados na causa de Deus. Então, assim, acho que é a melhor estratégia que a gente pode usar para saber quais são os nossos talentos e para a gente, assim, dar um up, né, e começar a realmente colocá-los em prática, começar a utilizar esses talentos. Porque não adianta eu saber quais são, se eu não utilizar, eu vou estar enterrando esses talentos. E a gente pode ver pela parábola que o resultado de enterrar os talentos não é bom. Muito pelo contrário. E agora, partindo já para o encerramento, infelizmente, queria trazer a questão para você. Literalmente. A pergunta é, com base na parábola, qual a sua conclusão sobre o uso dos talentos que Deus lhe deu? E aí, assim, eu, a Isa e a Gabi estamos aqui, a gente vai poder compartilhar com vocês aqui no vídeo, né? Mas a gente quer saber a sua opinião também, a sua conclusão sobre o uso dos talentos que Deus lhe deu, com base nessa parábola. Então, deixa aí nos comentários aquilo que... O ponto alto, assim, da lição da semana para você, aquilo que mais chama a sua atenção. Deixa aí nos comentários que a gente quer ler. Além disso, lembra de compartilhar com seus amigos. Manda no grupo da Escola Sabatina, manda no grupo da igreja. Que coisa boa a gente sempre compartilha, né? Então, vamos lá. O pessoal vai deixar nos comentários. E vocês duas, Isa e Gabi, qual que é a conclusão de vocês sobre o uso dos talentos? É muito interessante, né? A gente se colocar nessa parábola, né? Se Jesus viesse hoje, o que ele diria para nós? Servo bom e fiel, vinde. Ou ele diria, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então hoje nós estamos tendo a oportunidade de decidir se nós realmente estaremos nesse grupo, realmente das pessoas fiéis, que cumpriram seu chamado, que usaram seus dons para a glória de Deus e permitiu que o Espírito Santo os multiplicassem, ou se a gente vai estar do outro lado das pessoas que preferiram viver para si mesmas, para agradar o seu próprio coração, e enterraram ali os talentos de Deus, ou usou esses talentos de maneira pervertida, né? Só haverá esses dois grupos. Então, quando a gente se coloca na parábola, nós seríamos representados por qual desses homens? Aquele que enterrou? Ou aquele que conseguiu o dobro? Ou mais que o dobro, enfim. Deus realmente deseja que a cada dia nós venhamos a colocar em prática os dons que Ele nos deu, como vocês falaram, de acordo com as necessidades ao nosso redor. Mas Ele também deseja que, à medida que nos coloquemos em Suas mãos, nós sejamos sempre dependentes de Deus. Porque às vezes a gente pode ser um pouco presunçoso quando a gente já tem a convicção do nosso dom. Ah, não, eu sei cantar muito bem. Não, eu sei falar muito bem. E aí se torna um problema. Então, qual que é a conclusão que a gente deve chegar diante dos dons e talentos que o Senhor nos confiou? A questão da dependência. Eu só consigo fazer o que eu faço hoje pela misericórdia de Deus. E eu sempre falo, sempre penso, o meu ministério não é só o que Deus usa para salvar pessoas, mas é o que Ele usa para me salvar de mim. Então, realmente é de extrema importância a gente entender que o nosso talento, o nosso dom, não é só para salvar os que estão perdidos lá como se a gente não tivesse. Nós somos totalmente dependentes da graça e misericórdia de Deus todos os dias. E esse dom que Deus nos confiou é para nos salvar de nós. É para nos fazer olhar além das nossas necessidades para a necessidade das pessoas ao nosso redor. E toda pessoa que realmente nasce no reino de Deus precisa ser útil no reino de Deus. Viver uma vida útil, viver uma vida servindo. Porque senão nós não somos cristãos. Pode ser que a gente tenha um talento, como as pessoas do mundo têm talento de cantar, de dançar, de convencer as pessoas, enfim, vários talentos por aí. Mas não é sobre isso que o Senhor está nos dizendo. Ele está dizendo sobre os talentos que Ele nos confiou e Ele quer que desenvolvamos na obra. Não para nós mesmos, no sentido de
para dar glórias a nós, mas para a glória de Deus. Então, se coloque nessa parábola, faça uma reflexão de sua vida. Eu também preciso fazer essa reflexão. Qual dessas pessoas nós seríamos? Se Jesus viesse hoje para que prestássemos conta, como que estaria a nossa vida? O que nós temos feito com as oportunidades que Deus nos deu, com o tempo que Deus nos deu, com as aptidões e talentos que Deus nos confiou, com a nossa vida? Será que realmente nós temos vivido para glorificar o nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Ou eu tenho enterrado os meus talentos e vivido de maneira inútil? Então, é algo que nos leva a refletir. Eu chego à conclusão de que Deus é muito misericordioso em nos escolher, sendo nós mortais pecadores, para trabalhar em prol da salvação de outros pecadores. Que a glória de Deus sempre seja o propósito de cada dom que nós vamos desenvolver. Que possamos visar tão somente a glória de Deus e a salvação de almas. Eu achei lindo, quando eu estava lendo essa parábola, eu acho linda a frase que Jesus fala pros servos que multiplicaram seus talentos, né? Ele fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É uma frase assim que eu acho que, imagina ouvir isso da boca de Jesus, né? E me lembrou de uma outra frase que Ellen White diz, que ela fala assim: a bênção só pode ser retida quando compartilhada. Então, no reino de Deus, funciona assim, né? Quando aqui os servos, Deus deu um talento e eles não quiseram guardar para eles aquele talento, mas eles foram e usaram aquele talento, investiram naquele talento. Da mesma forma, Deus nos dá um pouco e daquele pouco, se a gente for fiel a Ele naquilo ali, e se a gente usar aquilo ali para abençoar outras pessoas compartilhando, Deus vai nos dar mais, né? Deus vai nos encher. E quanto mais a gente fizer pelos outros, mais a gente vai ganhar. Então, a minha conclusão na questão da parábola, eu achei muito legal que a Gabi falou, é ter uma vida de utilidade para o reino de Deus, né? Uma vida que sirva as outras pessoas, que não seja uma vida centralizada em si, uma vida egoísta, mas uma vida de serviço mesmo, né? Que a gente possa dedicar ao Senhor e ao reino dele os nossos talentos. E também acho assim interessante, quando a gente nasce no reino de Deus, ele tem o desejo de desenvolver em nós não só uma coisa boa, sabe? Não só um atributo de Cristo, mas todos. Então, isso é incrível. A gente não precisa ficar sofrendo assim: Senhor, porque eu queria ser mais paciente, eu queria ser mais bondoso. Não, Deus está disposto a te dar tudo isso. Deus está disposto a desenvolver isso em abundância na gente, né? A gente só precisa realmente pedir e implorar que Ele habite em nós, que Ele trabalhe em nós e dedicar a nossa vida para a sua glória. Então, essa foi a minha conclusão em relação a essa parábola muito especial. E aí eu lembrei de uma frase que eu cresci ouvindo. Os meus pais, eu cresci ouvindo os meus pais falando assim pra mim. E pros meus irmãos também, né? Não importa aquilo que você escolha fazer, você tem que lembrar que a sua primeira ocupação é ser missionário. Se você quiser ser advogado, médico, engenheiro, não importa. Você só tem que lembrar que, sendo advogado, você vai ser um missionário advogado. Sua primeira ocupação, você é missionário. Você usa a advocacia, você usa o direito como sua ferramenta de trabalho, como seu ministério, como forma de alcançar outras pessoas. E de quebra ganhar dinheiro com isso. Mas sua primeira ocupação é ser missionário. Isso vale para qualquer profissão. Isso vai de encontro com aquilo que diz no Espírito de Profecia, né? De que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então, assim, essa foi uma frase que marcou muito a minha infância. E tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui hoje, sabe? Tudo que a gente tem, tudo que a gente é, pode ser usado para missão. Se pode ser usado para missão, é um talento que Deus nos deu.
E nós temos o privilégio e a responsabilidade de usar esse talento para fazer avançar o reino dele aqui nessa terra. Há pessoas que elas poderão ser alcançadas pelo seu testemunho, por assim, alguma peculiaridade que você tem que pode ser que eu não tenha, mas que isso desperta a atenção dessa pessoa. Por isso é importante a gente não, de forma alguma, a gente não enterrar os nossos talentos. A gente colocar todos os nossos talentos, nossos dons, nossas habilidades, colocar tudo à disposição de Deus e deixar Ele usar para a honra e glória do nome dele. Era assim, como um instrumento, né? A gente é um instrumento nas mãos dele. E aí o instrumento, ele não tem querer. Ele não fala assim pro instrumentista, não, eu não quero executar essa música. Não tem isso. O instrumentista que controla. E o instrumento é usado pelo instrumentista. E faz um bom trabalho. Se o instrumento começa a querer aprontar alguma, tipo assim, o violão começa a desafinar demais e tudo mais, o instrumentista não pode usar ele. Então, que a gente se coloque à disposição de Deus para fazer a vontade dele. Que a gente permita ele usar os talentos que ele nos deu. Ou seja, é tudo dele. Mas que nós permitamos que ele nos use para a honra e glória do nome dele. Vamos orar para a gente encerrar? Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos, Pai, porque com uma forma de quebrar o nosso egoísmo, o Senhor nos permite trabalhar na tua obra. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento para trabalharmos para ti como o Senhor quer que trabalhemos. E com relação aos talentos, ajuda-nos a reconhecer que foi o Senhor que nos deu. Então, eles pertencem a ti e eles devem ser usados para o avanço do teu reino nesta terra. Pedimos que o Senhor nos dê uma boa semana na companhia dos teus santos e poderosos anjos e que o Senhor nos ajude a ter isso sempre em mente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom ter participado desse comentário com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de compartilhar com os amigos, mandar no grupo da igreja, no grupo dos jovens, aquelas pessoas que você sabe que vão gostar desse tipo de conteúdo. E lembre de deixar nos comentários aquilo que você achou, aquilo que você acha da lição, o seu ponto de vista. Deixa aí nos comentários que a gente quer ler, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, pessoal.